Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre uma pequena região do mundo, que é a América Central, onde eu venho morando já há 2 anos e queria apresentar para vocês um pouco dos países que a compõem, falar um pouquinho de economia, de história e até fazer algumas comparações com o Brasil, que também é um país latino-americano, como esses países centro-americanos, né? Então existem bastante semelhanças, aprendizados aí que cada região pode trocar com a outra, né? Então vamos lá. Para começar, eu queria falar um pouquinho de economia. Eu queria comparar os 6 países da América Central. Estou falando dos 6 países do continente, excluindo Belize, que é um país muito pequenininho, né? E então estou falando, começando lá de cima, né? De Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. São os 6 países. Quando a gente compara esses 6 países com os 6 países mais importantes, podemos dizer, da América do Sul, estou falando de Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia e Peru, a gente pode ver como que essas regiões cresceram suas economias nos últimos anos. Bom, vamos lá. O que a gente vê nessas duas tabelas? Na tabela de cima, a gente vê os 6 países centro-americanos e como eles cresceram per capita de 1996 até 2017. Em uma média simples, eles cresceram 3,5 vezes o seu PIB per capita. Os sul-americanos, por sua vez, cresceram também em uma média simples 2,7 vezes o seu PIB per capita. Ou seja, os centro-americanos performaram muito melhor economicamente, em termos de crescimento, e apesar de que o nível do PIB per capita sul-americano ainda é superior ao centro-americano, né? Estamos falando de $18.500, de novo numa média simples, contra quase $12.000, também numa média simples, o gap com certeza diminuiu. O que explica esse maior crescimento centro-americano aí nos últimos anos, quando a gente compara com os sul-americanos? Eu acho que tem 3 razões que eu queria trazer aqui de forma rápida, que eu acho que ajudam a explicar. Acho que a primeira tem a ver com a desburocratização. É, tendo, tendo trabalhado com a maioria desses países, é, eu vejo que as coisas na América Central elas são menos burocráticas, questões tributárias são mais fáceis de se tratar, e principalmente quando a gente compara com o Brasil, né? E então eu acho que existe menos burocratização administrativa, tributária, para que os negócios rodem. Não que seja um mundo muito melhor, muito diferente da América do Sul, mas eu acho que existe sim um pouco mais de facilidade de se fazer negócios na América Central. Isso pode ajudar a explicar esse crescimento aí nos últimos anos. Um segundo fator é um acordo de livre comércio que existe desde 2004 na região. Ele não inclui o Panamá, mas inclui os outros 5 países que eu falei, e a República Dominicana e os Estados Unidos também. Ele é chamado de DR-CAFTA e basicamente é um acordo de livre comércio e circulação de pessoas entre os 5 países e a República Dominicana, e ele trouxe aí algumas coisas positivas para a região. Por exemplo, ele ajudou a Costa Rica a privatizar seu setor de telecomunicações, seu setor de seguros, e trouxe aí algumas proteções de propriedade intelectual para a região e tarifas mais
igualitárias, né, para que se faça comércio entre os países. Então esse é um dos fatores aí que ajudou. Comparando com o Mercosul, a atividade econômica desse acordo, nesses últimos anos, ela foi um pouco mais dinâmica do que o Mercosul. Então, eu acho que isso ajuda a explicar um pouco essa economia crescendo mais do que a América do Sul. E, bom, um terceiro fator seria um fator que pouca gente às vezes dá muita atenção, mas é o turismo. Tá? O turismo, quando a gente compara o turismo, por exemplo, de alguns países como Guatemala, Costa Rica e Panamá, com o turismo brasileiro, eles estão muito à frente. Tá? Eles estão bem à frente. Se a gente faz um cálculo dos ingressos de turismo internacional pela população dos países, a gente vê que Guatemala, Costa Rica e Panamá estão bem à frente do Brasil. Tá? Então, aí existe uma explicação geográfica que ajuda, né? A América Central está mais próxima da América do Norte, está mais próxima da Europa, a sua costa leste ela é recheada de praias aí muito bonitas do Caribe, enfim, tem atrativos, mas eu acho que, tirando essa explicação, eu acho que essa região ela tem conseguido executar um turismo mais eficiente do que, por exemplo, o turismo brasileiro. Tá? Nesses tempos de pandemia, o turismo vai fazer falta para essa região, isso é uma certeza. E para a região do lado, que é uma região que depende muito do turismo, que é o Caribe, né? Enfim. Mas analisando aí o que foi feito antes dessa crise, eu acho que tem algumas lições aí bacanas de se tirar de algumas experiências centro-americanas, né? Eu queria falar um pouquinho sobre os países da região de forma individual. Acho que tem umas histórias interessantes que eu posso dividir com vocês e algumas até ajudam a explicar onde esses países estão hoje, né, em termos de desenvolvimento econômico, em termos de desenvolvimento social, enfim. Então vamos lá. Antes de falar dos 6, eu queria falar só um pouquinho rapidinho de Belize. Belize é um país muito pequenininho que está lá fazendo fronteira com o México e com a Guatemala. Inclusive eles têm uma disputa de território com a Guatemala. A Guatemala reivindica uma parte de Belize, ou seja, Belize poderia até ser menor, aí por uma desavença aí histórica. Enfim, Belize é um país muito pequeno, é um país que basicamente vive de turismo. O turismo é muito importante, ingressos de fora, né, são fundamentais. O Belize, ele conseguiu sua independência nos anos 80, foi o país que se independizou mais tarde, e era a Honduras britânicas durante muito tempo. Então a gente hoje conhece Honduras, o país Honduras, que foi Honduras espanholas, né? E o Belize foi Honduras britânicas. Então, inclusive, a língua oficial do Belize é o inglês. Vamos então para Guatemala. A Guatemala é o maior país da região em termos de população, tem uma população de cerca de 17 milhões. Portanto, ela tem o maior mercado interno de consumo, então ela consegue fazer algumas coisas de uma forma mais independente e dependendo até um pouco menos dos seus vizinhos. A Guatemala se considera o berço da civilização maia,
apesar de o México também brigar por esse título, mas a Guatemala tem uma população maia bem relevante ainda hoje. É uma população que sofreu aí genocídios e, e que até hoje em dia usa aí idiomas maias no seu dia a dia. Enfim, é uma população mais pobre. Então, acho que esse talvez seja o problema social mais importante da Guatemala. A Guatemala tem uma outra curiosidade, eu até escrevi sobre isso no Facebook. A Guatemala ela passou por uma operação lava-jato, digamos assim, uma operação muito parecida com o que ocorreu no Brasil. E, na verdade, praticamente na mesma época, mais ou menos um ano antes, ela passou também por uma grande operação anticorrupção que veio de um juiz desconhecido regional e expôs aí escândalos de corrupção entre políticos, entre empresas públicas e também entre empresários, né? E o resultado foi a renúncia do presidente em 2015, e isso até tem a sua semelhança com o Brasil, que teve o impeachment da Dilma em 2016. Honduras. Honduras é um país que teve uma história política talvez um pouquinho menos complicada do que a da Guatemala, a de El Salvador e a de Nicarágua. Honduras não passou por uma guerra civil tão complicada quanto esses três países passaram aí na segunda metade do século passado. Mas Honduras hoje se tornou um país muito violento. As maras, que são gangues, né, nas principais cidades, elas têm ganhado muita força, aquela coisa de extorsão realmente de pessoas que moram em comunidades. Enfim, essas gangues que são as maras, elas estão ganhando importância, infelizmente. Enfim, então é um país que talvez não tenha tido um passado tão violento quanto Nicarágua, Guatemala e El Salvador, mas hoje em dia ele tem mais problemas de violência do que os seus vizinhos. Vamos falar um pouquinho sobre El Salvador. El Salvador é um país que viveu uma guerra civil aí até os anos 90 e teve aí movimentos nacionalistas que acabaram entrando em conflito com governos mais militares. Enfim, então acho que houve bastante violência em El Salvador e muito êxodo. El Salvador é um país caracterizado por mandar muito dos seus cidadãos para os Estados Unidos. Até tem algumas estatísticas que mostram que cerca de 1/4 dos salvadorenhos aí nas últimas décadas emigrou para os Estados Unidos. E o que acontece hoje em dia, a economia é dolarizada e depende muito das remessas de cidadãos salvadorenhos que estão nos Estados Unidos e mandam aí dinheiro para El Salvador. El Salvador tem uma natureza interessante, tem alguns vulcões, tem praias, mas é um país que comparativamente aos outros, que eu vou citar aqui, com exceção da Nicarágua, não soube aproveitar o seu turismo tão bem como eu vou mostrar aqui. Bom, falando de dois países que aproveitam bem o turismo, a gente pode citar a Costa Rica e o Panamá. A Costa Rica, ela tem o seu slogan, que já se tornou aí um slogan conhecido no mundo todo, que é o Pura Vida. Em vez de falar oi na Costa Rica, você fala Pura Vida.
E até o tchau também, você pode falar pura vida. É um termo que acho que denota bem até um espírito bacana do país, que mostra também o seu lado mais natural, né? O seu lado mais de natureza. Costa Rica ela tem muitas atrações ecológicas de ecoturismo, como cachoeiras, vulcões, ativos alguns inclusive, enfim. Então é um país que recebe muitos estrangeiros, recebe também aposentados aí, norte-americanos que decidem ficar por aí. Enfim, é um país, eu até diria que é um país bem pacato. Eu acho que essa é uma palavra boa para definir. É um país que eliminou o seu exército em 1948, depois de uma guerra civil. Então é um país normalmente neutro em temas militares, ele acaba ficando aí na neutralidade e tem aí as suas principais cidades incrustadas aí em vales que estão aí cercadas por montanhas muito altas. Então é um país que até, de certa forma, apesar de receber muita gente de fora, é um país que tem aí um povo um pouco mais reservado. Por isso que eu chamo de pacato. Talvez seja uma definição aí, uma definição bacana para Costa Rica. O Panamá é aquele país que está entre os dois oceanos. Tem um filete de terra aí entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, que é o Istmo, né? E talvez seja o país que mais apresentou aí um desenvolvimento econômico mais dinâmico nesses últimos anos. É um país que é um hub logístico, também é um hub de voos entre as três Américas através da Copa Airlines, que é uma empresa panamenha, e tem o Canal do Panamá, que é muito conhecido, mas o Canal do Panamá ele perdeu, digamos, a representatividade que ele tinha sobre o total da economia, o que mostra que o país se diversificou, né? Hoje, mais ou menos, talvez 10% aí da economia do Panamá, ela vem aí do canal. Mas esse número certamente era muito maior há algumas décadas atrás. Então é um país que hoje é sede aí de empresas multinacionais que usaram esse local para ser sede de headquarters de América Latina, né? E ele é sede de mais de 100 bancos. Então é um país que conseguiu se diversificar e tem, até curiosamente, uma história bem parecida com a do Brasil, em termos políticos. O Panamá ele entrou numa ditadura militar em 68, no mesmo ano que o Brasil, e acabou saindo no final de 89, início de 90, quando o George Bush pai teve que enviar o exército americano para capturar o general Noriega, né? E que realmente quis aí ficar no poder para sempre e usando aí meios ilícitos, né, para gerar, enfim, rodar a economia, né? Então ele foi tirado à força do Panamá e houve aí a redemocratização a partir aí dos anos 90 e o país hoje vive uma democracia mais ou menos estável desde então, né? E o último país da América Central que eu queria falar um pouquinho, talvez eu me alongue aqui um pouco porque eu acho que tem muita história, apesar de ser um país pequenininho e na minha opinião talvez seja um patinho feio, porque é um país que acabou, digamos, retrocedendo aí nos últimos anos
Estou falando da Nicarágua. A Nicarágua é um país de 3 milhões e meio aí de habitantes. É o país mais pobre da América Central. E eu acho que é um país que sofreu muito com a política. Eu queria contar algumas histórias aqui que eu acho interessantes. Ainda no século XIX, houve aí um acontecimento até meio engraçado, se não trágico, com a Nicarágua. O país ele foi invadido por um americano que chamava William Walker, que reuniu aí 50 amigos dos Estados Unidos, pegaram seus cavalos, atravessaram aí o México, América Central e chegaram na Nicarágua. E esse senhor ele se autoproclamou presidente da Nicarágua. Ninguém nem tinha ideia quem era esse homem, mas ele chegou e se autoproclamou presidente da Nicarágua. Isso não durou muito tempo, mas mostra até que é um país que já foi vítima aí de ideias yankees, aí sem querer ser pejorativo, né, mas ideias filibusteiras, como ele é chamado, o Walker, né? Enfim, mas aconteceu essa história e a partir daí, talvez o país começou, depois da expulsão da turma dele e a morte dele, o país começou a se organizar mais, né? Como uma nação. A Nicarágua, ela está desde 2006 ou 2007 nas mãos do Daniel Ortega, que podemos concordar que é um ditador, né, que não quer largar o poder na Nicarágua. Mas eu acho que a história curiosa sobre o Daniel Ortega é que acho que é importante comentar que a Nicarágua, antes dessa força nacionalista de esquerda, que é a força sandinista do Ortega, né, ela sofreu demais com uma ditadura de direita, que foi encabeçada aí por 3 gerações da mesma família, a família Somoza, e então foram décadas aí de realmente de uma miséria que o povo passou nas mãos de uma das piores ditaduras da história aí, das Américas, com certeza é uma das piores, e se não do mundo. E existem algumas histórias que são até meio chocantes. A lenda diz que os oposicionistas aos Somozas, eles eram jogados em vulcões ativos para que eles ficassem quietinhos, né? E tem uma outra história que eu acho que é uma história bizarra, para dizer pouco, mas é uma história real que eu confirmei com mais de uma pessoa. A família Somoza, durante o seu reinado, ela criou uma empresa que vendia o sangue de nicaragüenses para o exterior. Exatamente, é uma coisa assustadora, mas isso aconteceu. Ou seja, ele monetizou sobre o sangue do seu povo, né? Ganhou dinheiro com isso. E essa é uma história assustadora. Essa empresa tinha até um nome bizarro que agora me escapou, mas enfim, mas isso ocorreu na Nicarágua, né? E talvez por essa duríssima ditadura aí de décadas, né, de uma família, a Nicarágua acabou indo para o lado de esquerda, apesar de a gente poder dizer que é um movimento também bastante nacionalista.
o movimento sandinista, que em 79 tomou o poder da Nicarágua, né, e ficou aí cerca de quase 10 anos no poder, e depois de bons anos aí, com presidentes aí se alternando, eles voltaram ao poder e estão aí até hoje no poder, e com as últimas eleições aí ganhando de forma bastante questionável, fraudulenta, enfim, eles se mantêm no poder. Mas o curioso, até para encerrar, Nicarágua, é que é um país que nos seus, talvez seus primeiros 10 anos aí, a partir do segundo mandato, né, do Ortega, foi um país que conseguiu até conjugar bem os interesses políticos com os interesses da iniciativa privada. O país ele conseguiu crescer aí de forma razoável, conseguiu satisfazer aí os dois lados, né, tanto a iniciativa privada quanto o movimento sandinista. Mas a coisa começou a degringolar em 2018, quando o Daniel Ortega, ele até em uma manobra até um pouco inusitada para alguém mais da esquerda, né, ele propôs uma reforma aí nas pensões de muitos nicaragüenses, cortou algumas pensões por um problema de caixa, por um problema de dinheiro mesmo, né? E daí começaram aí muitos protestos e o governo se tornou mais violento na repressão dos protestos, enfim. Então é um país que talvez eu chame de patinho feio, porque ele teve, talvez, certamente o ambiente político mais tumultuado, complicado aí de todos os países, né? Ainda não resolveu bem os seus problemas políticos e ainda é o país mais pobre da América Central. É um país que só é mais rico nas Américas que o Haiti, né? Mas ainda é, até de longe, o país mais pobre da América Central. Então, esse é um pouquinho da história que eu queria trazer dessa região, e espero trazer coisas aí interessantes numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.